Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Ceará. E quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. Nós estamos tratando, desde um programa anterior, acerca da figura de Maria na Bíblia, porque nós temos sempre sido acusados, nós evangélicos, de sermos desrespeitosos para com a pessoa de Maria, o que não é verdade. Mas nós não podemos aceitar que lhe seja dada uma posição que a Bíblia não lhe assegura e que ela não desejaria ter, já que, sendo ela serva de Deus, seu maior desejo é que Deus seja glorificado e sua palavra seja cumprida. Então, dando continuidade, vamos falar de mais algumas coisas acerca desse assunto. É comum a gente ouvir, e isso tem um forte apelo ao sentimento popular, pessoas dizendo assim, quem não atenderia a um pedido de sua mãe? E, obviamente, se nós pedirmos à mãe de Jesus para que ela interceda junto a ele, ele há de atendê-la, porquanto é sua mãe. Quem fala dessa maneira confunde o céu com a terra, confunde o mundo espiritual com o mundo físico, confunde as relações espirituais com as relações de parentesco. Uma vez perguntaram a Jesus uma coisa intrigante. Os saduceus disseram para Jesus assim, que uma mulher fora casada com um homem e ele morrera. Ficando ela viúva, casou com outro, que também morreu, e ela casou com outro, e assim sucessivamente. E ela teve vários maridos em sucessivas viuvez. E os saduceus disseram a Jesus, e lá no céu, como é que vai ser? Quem ela vai reconhecer como seu marido, dentre todos esses? Veja o que Jesus respondeu. Mateus capítulo de número 22, versículos 29 e 30. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Jesus disse, essa pergunta é ilógica, a quem ela reconhecerá como marido? Vocês desconhecem as Escrituras. No céu não existirão essas relações, lá não há casamento, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento, as pessoas serão como os anjos do céu. Então, de igual modo, relações de parentesco, como mãe, pai, filho, essas relações não entrarão na vida celestial. É interessante observar que a Escritura diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, essas relações de parentesco, relações que pertencem ao âmbito físico, terrenal, não serão levadas em conta no céu. Uma coisa interessante é que Jesus Cristo, ao começar o seu ministério, nunca chamou Maria de mãe. Ele sempre chamava Maria de mulher, exatamente para mostrar que no exercício do seu ministério, relações de parentesco não deveriam ser levadas em conta. Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Era como ele se referia a Maria, chamando-a de mulher. Também nós temos lá em Mateus capítulo de número 12, uma passagem esclarecedora sobre esse assunto. Mateus capítulo 12, a partir do versículo de número 46, que diz assim, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Notemos então como Jesus desclassifica para o mundo espiritual estas relações válidas para o âmbito temporal, humano, terreno. Uma outra coisa que temos a dizer, sem que queiramos com isso desprezar Maria, pelo contrário, pretendemos elevá-la, é que Maria teve outros filhos
além de Jesus. E é bom que se diga que para o Velho e Novo Testamento, a mulher ter muitos filhos era uma bênção. Deus disse quando introduziu o povo de Israel na Terra Prometida que se o povo lhe fosse fiel, não haveria mulher estéril, nem mulher que abortasse. Lá, num dos Salmos, Davi diz que a mulher daquele que teme ao Senhor será frutífera. Diz que o fruto do ventre é galardão do Senhor. Se Maria não tivesse tido filhos para além de Jesus Cristo, então ela estaria sendo privada de uma das bênçãos prometidas por Deus. Então nós cremos que Maria teve também outros filhos com José, o que não a desmerece, o que não faz ela baixar de degrau espiritual, pelo contrário, mostra como Deus a abençoou como sendo sua serva. Então vamos a passagens que nos dirão isso claramente. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz assim, no versículo de número 25, que José não a conheceu, isto é, não conheceu a Maria, não teve relações sexuais com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então diz que José não a conheceu até que deu à luz Jesus. Logo, ele a conheceu posteriormente. Ele teve relações de marido e mulher com ela, o que também não a desmerece. Foi Deus quem criou o sexo. Foi Deus que antes da queda disse a Adão e Eva, sede fecundos e enchei a terra. Mas é interessante que a Bíblia não apenas diz que José não a conheceu até que desse à luz Jesus, indicando que a tenha conhecido depois, como a Bíblia diz que Jesus foi o filho primogênito de Maria. O que é o primogênito? É o primeiro. Em relação a Deus, a Bíblia não diz que Jesus é o primogênito, pelo menos não nos evangelhos. Diz que ele é o unigênito. Numa passagem de Colossenses fala dele como primogênito de toda a criação em relação aos outros seres criados. Mas em relação à sua origem divina, eterna, inconfundível, única, diz que ele é unigênito, filho de Deus. Mas de Maria não diz que ele é unigênito, diz que ele é o primogênito. Alguém pode dizer, mas é porque não se sabia naquela época se Maria iria ter outros filhos e se chamou Jesus de primogênito. Mas os evangelhos foram escritos muito tempo depois, portanto, já se sabia se Maria e José teriam tido outros filhos depois de Jesus ou não. Logo, quando se fala no registro primogênito, é porque se soube que Maria e José tiveram filhos depois de Jesus. Então vamos ler também de semelhante modo, lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 7. Lucas 2 e 7 diz, e deu à luz a seu filho primogênito, referindo-se a Jesus, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Mais uma vez, Jesus é mencionado como filho primogênito de Maria. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Nós lemos há pouco que alguém disse, olha, estão lá fora, Senhor, tua mãe e teus irmãos. Aí alguns dizem, não, os irmãos de Jesus aí são os discípulos dele. Será que realmente eram discípulos? A Bíblia distingue claramente os discípulos de Jesus de seus irmãos. Lá em João, no capítulo de número 2, diz assim a Bíblia Sagrada, João, capítulo de número 2, versículo de número 12, depois disto desceu a Cafarnaum, ele, Jesus, e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos. Então, os irmãos de Jesus não são seus discípulos. Em João, capítulo de número 7, também fica claro isso. João, capítulo de número 7, diz assim, versículo de número 3, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então, aqui é dito que os irmãos de Jesus falaram a ele para ir fazer obras para que os discípulos dele pudessem ver. Então, irmãos e discípulos não são a mesma coisa? Aliás, os irmãos de Jesus não criam nele. João, capítulo de número 7, versículo de número 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, logo não eram discípulos. Alguém diz, pastor, isso aqui está na Bíblia Católica? Claro, é a mesma coisa. Pode ler todos estes versículos na Bíblia Católica e você os encontrará tais quais eu os tenho lido aqui.
Alguém, porém, dirá, mas esses irmãos de Jesus aí não seriam os primos de Jesus? Seria muito estranho. Por que que estes primos de Jesus seriam mencionados sempre ao lado de Maria? Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, a mãe de Jesus com os primos dele. Onde estariam o tio dele e a tia dele? Nas bodas de Caná estavam Jesus, a mãe dele e os irmãos dele, os primos dele. E cadê o pai dos primos dele? Onde estava a mãe dos primos dele? Por que que esses irmãos estão sempre ao lado de Maria e não com seus tios e tias? Note aqui, por exemplo, em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Marcos, capítulo 6 e versículo de número 3. Diz assim, que as pessoas falavam, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. As pessoas diziam, não é este o carpinteiro? Não é ele o filho de Maria, cujo irmão é Tiago e tal, tal? Por que mencionaram os primos ao lado de Maria? Por que não mencionaram os tios, as tias de Jesus? Claro que esses irmãos de Jesus aqui eram filhos de Maria. Aliás, a Bíblia distingue irmão de primo. A Bíblia diz claramente em Lucas que Maria e Isabel eram primas. Por que não diz que eram irmãs, se usava-se o termo irmão para primo? Eram primas. Irmão é uma coisa, prima é outra. E como eu disse, esses irmãos de Jesus não são os discípulos e estão sempre mencionados ao lado de Maria, como se fossem seus filhos. Mas aí vem uma outra tese. Essa outra tese seria de que estes irmãos de Jesus teriam sido filhos de José e não de Maria, num primeiro casamento que José tivera antes de Maria, como se José tivesse ficado viúvo e depois tivesse casado com Maria. Isso não está em parte alguma da Bíblia, é uma invencionice para sustentar uma coisa a todo custo, mas nós vamos ver claramente que não eram filhos de José sem que fossem filhos de Maria, eram filhos de José com Maria. Vejamos, por exemplo, o que a Bíblia diz no Salmo 69, que é um salmo profético que vai esclarecer tudo para nós. Salmo 69, diz assim a Bíblia Sagrada no versículo de número 9. Diz assim, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Este versículo aqui é uma profecia sobre Jesus de maneira inequívoca, quando lá em João está registrado que Jesus entrou no templo, viu os cambistas e os expulsou com chicotes. A escritura lá registra que na oportunidade os discípulos lembraram-se deste texto. Diz lá que Jesus agiu daquela maneira para que se cumprisse esse texto que diz, o zelo da tua casa me devorou. Lá está escrito que para se cumprir o que foi escrito, os discípulos lembraram-se de que estava escrito, o zelo da tua casa me devorou. É uma referência direta ao Salmo 69, 9. É referente a esse Salmo a Jesus. Agora eu li o 9, vamos ler o 8 que está antes. Se o 9 se refere a Jesus, e é a Bíblia quem diz no Evangelho de João, é a Bíblia quem faz referência a que esse texto era uma profecia sobre Jesus. Se o 9 se refere a Jesus, o 8 também. Então vejamos o que diz o 8. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos. Cumpre o que está escrito lá em João. Nem os seus irmãos criam nele. E note, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. E um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Esses irmãos de Jesus eram filhos de sua mãe, eram filhos de Maria, portanto. Então, nós vemos que Jesus, de fato, teve outros irmãos. Se Maria, por ser mãe, pudesse pedir alguma coisa a Jesus, os irmãos de Jesus, por serem irmãos, podiam pedir alguma coisa. A mãe de Maria, por ser avó, podia pedir alguma coisa. E a mãe de Maria, a bisavó, quem é o bisneto que não atenderia a bisavó, isso ficaria ridículo se nós fôssemos seguindo esse caminho. No céu, estas relações não existem. E, portanto, esse argumento que apela ao sentimento popular é inaceitável.
Vamos nesse momento orar ao Senhor. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este programa. Rogamos a tua bênção e luz para que aqueles que nos ouvem sejam esclarecidos e amantes da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidá-lo para o culto em nossa igreja, na Rua Nogueira Scioli, 2195. Aos domingos, às 18h30, estamos esperando por você.